Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande nessa terça-feira. Mentira, eu tô gravando o vídeo segunda-feira à noite, quase 11 horas da noite, para soltar na terça-feira pela manhã. Então por isso que eu falo nessa terça-feira maravilhosa, véspera de jogo do Flamengo pela Libertadores da América. O Flamengo encara o Central Córdoba da Argentina, nessa quarta-feira no Maracanã, 9h30 da noite. Jogo, inclusive, que pode marcar o retorno de Pedro à lista de relacionados. Existe essa expectativa, nós saberemos hoje, já que é a última atividade antes desse duelo com os argentinos. Mas no vídeo de agora, gente, vamos trazer informações de dois jogadores considerados aí joias do Flamengo, crias da categoria de base do Flamengo. Um é Matheus Gonçalves, que perdeu espaço nos últimos jogos com o Felipe Luiz, não vem sendo utilizado. E aí teve uma pessoa que me perguntou sobre isso e eu fui apurar e eu achei uma pauta interessante para trazer aqui para o canal Vene Casagrande, porque de fato eu fui olhar aqui os dados dele nos últimos jogos. Realmente, a minutagem dele caiu bastante com o Felipe Luiz e eu considero um bom jogador, um jogador inclusive em ascensão. O outro jogador é Lohan, que está se destacando pelo Sub-20. O José Boto, em uma recente entrevista aqui no canal Vene Casagrande, disse que o Flamengo havia desistido de negociá-lo e iria trabalhar para resgatá-lo. E resgatar não só o atleta Lohan, mas o ser humano Lohan também, a alegria de Lohan. E isso tem acontecido, inclusive ele marcou o gol nos últimos 2 jogos do Sub-20, está extremamente feliz. Mas como é que está sendo feito esse trabalho? Nós vamos contar para vocês no vídeo agora. E tem também a decisão do Vasco da Gama. Vai jogar em São Januário ou vai jogar no Maracanã? O Flamengo recebeu uma informação do Vasco e nós vamos trazer aqui no canal qual informação foi essa. Onde será o jogo? A gente conta já já. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, crescendo. Rumo aos 400 mil inscritos ainda em 2025. Com a ajuda de vocês, com certeza a gente vai chegar a essa marca tão importante. Antes de falar dessas informações que eu comentei na introdução, galera, eu preciso dar minha opinião aqui, que eu já dei no SBT, sobre a proibição, não da CBF, mas é uma orientação da FIFA e tal, mas a CBF divulgou isso, emitiu isso justamente no dia que saiu uma matéria muito boa da revista Piauí, contando vários bastidores absurdos envolvendo a CBF. A minha opinião é o seguinte: eu acho uma presepada o jogador subir em cima da bola, acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. O que eu quero dizer? Eu não faria, mas se o jogador faz e dessa forma ele tenta, entre aspas, entrar na mente do adversário, irritar o adversário e, consequentemente, tentar a expulsão do adversário, beleza, é mérito dele se ele conseguir fazer isso, desde que, quando ocorra ao contrário, quando acontecer com ele, ele também aceite. Eu não sou a favor da proibição, eu acho uma presepada, não acho um recurso, é totalmente diferente de um lençol, de uma caneta, que em muitos lugares é o ovinho, aqui a bola debaixo das pernas, ou o chapéu, que é em cima da pessoa, a lambreta, isso eu acho recurso. Dar de letra, igual o Wesley deu recentemente aí num jogo contra o Vasco, isso eu acho recurso. Subir na bola, eu acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. Você não pode proibir o jogador de fazer isso, daqui a pouco vão proibir o jogador de comemorar. Por exemplo, tirar a camisa na hora da comemoração. Eu não acho que ele deveria levar cartão amarelo. Eu acho um erro da parte do jogador, porque de certa forma ele esconde o patrocinador que está ali, que investe alto para poder ter a marca exibida no melhor momento de um jogo, que é a comemoração de um gol. Aí eu acho que o clube poderia puni-lo, até porque várias empresas colocam em contrato uma cláusula dizendo que se o jogador tirar, a empresa pode multar, enfim, tem isso também. Então, de fato, gente, está ficando chato demais, né? A CBF deveria se preocupar com outras coisas. Exemplo, a arbitragem horrível do futebol brasileiro. O que aconteceu na segunda rodada foi, nossa, assustador. Aquele pênalti que deram para o Palmeiras, a expulsão do jogador do Cruzeiro contra o Internacional, a não expulsão do Leão no jogo do Atlético Mineiro. Tem várias coisas para serem debatidas, bem mais importantes do que atleta subir na bola ou não.
Alô, CBF, vamos acordar, hein? Vamos lá, galera. Falar do Matheus Gonçalves aqui. Muita gente me perguntando por que ele não está sendo mais utilizado, se é a opção técnica, se aconteceu alguma coisa nos bastidores. E eu fui apurar porque uma pessoa me perguntou isso. E a informação que eu tenho é que opção técnica. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz por uma opção do treinador. Contra o Vitória não entrou em campo. Contra o Deportivo Táchira não entrou em campo. Contra o Internacional entrou e ficou 1 minuto. Entrou aos 89 minutos do segundo tempo. Contra o Fluminense, não entrou em campo. Contra o Fluminense novamente no primeiro jogo, ficou 10 minutos, entrou ali nos minutos finais. Então ele está sendo muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E como essa pessoa me perguntou se tinha acontecido algo, se tinha algo, enfim, poderia ter sido o comportamento do jogador, qualquer coisa desse tipo. Não, é uma opção técnica do Felipe Luiz. Agora vamos falar do Lohan, galera. O Lohan ele tem se destacado no Sub-20 depois de quase ser vendido pelo Flamengo ao CSKA. O jogador chegou aí ao aeroporto, não viajou na ocasião por conta de um imbróglio envolvendo os clubes, empresários. Quase foi para o Fortaleza por empréstimo. Não foi porque em cima da hora os empresários não toparam, porque receberam uma proposta do Red Bull Bragantino. Desde então o Lohan desceu para o Sub-20. E aí o José Boto deu uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande dizendo que ia tentar resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E esse trabalho está sendo feito. E está sendo comandado por Nuno Campos, treinador do Sub-20, técnico português que assumiu recentemente essa responsabilidade. E como esse trabalho está sendo feito? Através de conversas em particulares com o jogador. Obviamente, uma exigência máxima em cima dele de comportamento. Parte tática, ele está evoluindo bastante. O Nuno Campos está ensinando ele a parte tática, algo que, no entendimento do José Boto e do próprio Nuno Campos, ele não teve, porque acabou pulando etapas, por ser um jogador de nível técnico alto, e aí pulou etapas até chegar ao profissional. Então esse trabalho está sendo feito com ele. Ou seja, digamos assim que você é um estudante e você está tendo uma aula particular. Lembra disso? O que eu acho vergonhoso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha mãe tinha necessidade de pagar aula particular para eu aprender algo que eu deveria ter aprendido na escola. É assustador isso, né? Pois é. Não repita isso, tá? Estude na escola para sua mãe, seu pai, ou ninguém precisar pagar aula particular para você pós-escola. Assustador um negócio desse. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Lohan. Ele tá tendo um reforço escolar para ele poder evoluir a parte tática, porque a parte técnica dele já é muito acima dos demais, tanto é que no Sub-20 ele se destaca fácil, mas eles querem fazer o jogador evoluir esse entendimento de jogo e também a intensidade dele. O Lohan, estão trabalhando isso com ele no Sub-20, a intensidade. O tempo todo está intenso durante os jogos, algo que faltava nos jogos do time profissional. A gente percebia isso com uma certa facilidade. E tem também um trabalho com a psicologia do clube, a psicologia faz um trabalho com ele, até para entender como que é o estilo de vida dele fora do clube, como que é o comportamento com os amigos, como que é a vida dele. Isso faz parte, tá certo. Eu acho que o clube está extremamente certo, até porque dessa maneira, com certeza, essa joia vai voltar a ficar valorizada, não só dentro do Flamengo, mas também para o mercado. Então, é dessa maneira que o trabalho está sendo feito. Estão reeducando o Lohan, digamos assim, e o Lohan ele comprou a ideia, está se dedicando bastante. Todo mundo está falando isso dentro do ninho do urubu. Bacana demais. Tomara que dê certo e o Lohan se torne, digamos, um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz em um futuro próximo, talvez ainda em 2025. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Ontem trouxemos a informação da liminar liberando o jogo Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo ficou assustado com essa situação, assustado entre aspas, ficou surpreso e ligou uma pessoa do Flamengo, tá bom, vou falar o nome, o BAP, presidente do Flamengo, ligou, entrou em contato com o CEO do Vasco da Gama para entender, vem cá, que é isso? E o nosso acordo aqui para jogar no Maracanã, como é que vai ser, como é que vocês vão proceder em relação a isso aí? E aí, a resposta que o Vasco deu ao Flamengo foi, não, a gente segue com o acordo para jogar no Maracanã, o acordo está mantido,
A gente vai jogar no Maracanã, eles entraram no acordo lá, questão de divisão de camarote, ganho de receita do Vasco da Gama, para o Vasco se sentir como mandante de fato, até no ganho das receitas ali. Então, existe esse acordo já. E aí, o Flamengo recebeu a resposta que o Vasco vai manter esse acordo e não vai querer levar essa história de São Januário adiante, mesmo com a liminar. Inclusive, ontem, isso mesmo, pessoas do Flamengo, junto com pessoas responsáveis, foram ao Maracanãzinho fazer a fiscalização ali, a vistoria do Maracanãzinho, porque o Flamengo vai promover rodada dupla no Maracanãzinho com jogos de basquete e a partida contra o Vasco pelo futebol. O torcedor do Flamengo, portanto, poderá acompanhar o time na Champions League das Américas no basquete e também ao clássico contra o Vasco da Gama no mesmo dia. Eles em breve vão anunciar os horários, mas obviamente o jogo de basquete vai ser antes, tá? E a informação que eu tenho é que a final vai ser 9 horas da noite, ou seja, o jogo contra o Flamengo pelo futebol no Maracanã 6h30, acaba ali por volta de 8h30, e os torcedores poderão partir para o Maracanãzinho para assistir a final, claro, se o Flamengo estiver nessa final da Champions League das Américas no basquete. Gostou, galera? Que diazão, hein? Dia 19 de abril, véspera de Páscoa, inclusive, a Páscoa vai ser no dia 20, então fica aí a informação para vocês. Valeu, galera, um ótimo dia para vocês. Agora vamos para o SBT. Valeu, tamo junto.